E eu estou dando aula lá, então tem que ser senhor, né? Então fica à vontade aí. Vamos orar pela vida do pastor? Dê na sua mão. Pai, te agradecemos, Senhor, pela vida do teu servo. Prontamente aceitou esse convite, ó Pai. Que bom poder ouvir a tua palavra através desse homem de Deus, Senhor, em nome de Jesus. Sei que o Senhor já falou com ele. Fala conosco agora, Pai, através da sua instrumentalidade, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Graça e paz. Amém. Privilégio estar com os irmãos e irmãs aqui. Eu gostaria de convidá-los a Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 7. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo número 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fechará, e que fecha, ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, qual é a igreja que Deus ama? Bom, Deus ama a sua igreja. Jesus ama a sua igreja, ele só tem uma. Ele não tem várias igrejas, ele tem uma só. Só que a igreja de Jesus, ela se manifesta localmente. Então, embora Jesus tenha uma só igreja, que é a que vai subir com ele no arrebatamento, que é composta de todos aqueles que foram lavados pelo seu sangue, que creem nele como seu Senhor, entregaram a sua vida a ele como Senhor, e creem nele como seu Salvador, e são salvos porque entregaram a vida ao senhorio de Jesus, porque Jesus salva aqueles de quem ele é Senhor. Então, essas pessoas que estão sob o governo de Jesus, essas pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que comunica a nós o caráter de Jesus, a vida de Jesus, que une o nosso espírito a Jesus Cristo, de modo que nos tornamos um só espírito com Ele. Essas pessoas constituem a igreja de Jesus. Essa igreja que Jesus vai buscar. Ele vem no grande dia do arrebatamento, e todos aqueles que têm Jesus como Senhor e que, portanto, foram salvos, porque Jesus salva aqueles de quem é Senhor e que são a habitação do Espírito Santo, todas essas pessoas serão resgatadas como noiva de Cristo, porque essas pessoas constituem o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo será arrebatado no grande dia. E nós não sabemos qual é, também não nos compete saber, compete-nos estar preparados para ele, venha ele no dia que vier. Tomara que seja daqui a pouquinho. Amém. Agora, a igreja de Cristo está espalhada por todo o mundo,
manifesta localmente. Então a pergunta é, como o senhor quer que a sua igreja na localidade se comporte? Como ele quer que ela viva? Como ele quer que ela seja? Como ele quer que ela conviva? Essa é a grande pergunta. Porque em cada localidade a Igreja de Cristo se manifesta. Mas ela se manifesta agradando ou não, prestando o serviço que ele espera da igreja ou não, sendo fiel ou não. Aqui no Apocalipse nós temos 7 igrejas, as quais o Senhor dirigiu a sua casa. Algumas delas fiéis, outras nem tanto. Algumas receberam elogios, outras receberam reprimenda. Então a pergunta é como o senhor quer que a manifestação local da sua igreja se comporte? Como o senhor quer que a manifestação local da sua igreja se manifeste? Como ele espera ser servido pela igreja através das manifestações locais? Essa é a questão. Então aqui nós estamos reunidos, nós somos uma manifestação local da Igreja de Cristo. Agora, nesse mesmo horário, nessa cidade, muitas outras manifestações da Igreja de Cristo estão reunidas. E nós convivemos como igreja local, como manifestação local da igreja. Que tipo de convívio o Senhor espera que os seus filhos e filhas, os membros do seu corpo, tenham? Que tipo de convivência, que tipo de vida, que tipo de prática, que tipo de comportamento ele espera, ele gostaria que aqueles que se reúnem em seu nome, que se reconhecem servos debaixo do seu senhorio e salvos por ele, como ele gostaria que essas pessoas vivessem e convivessem. Bom, então eu separei aqui para compartilhar com vocês uma das cartas, que é a carta da Igreja de Filadélfia, que inclusive dá nome aos irmãos, e que é uma igreja elogiada pelo Senhor. Uma igreja, uma manifestação da igreja local elogiada pelo Senhor. Era a igreja que estava na cidade de Filadélfia. Bom, lamentavelmente hoje nós não estamos mais tão unidos como a igreja estava no passado. Antes o Senhor, para falar com a igreja numa determinada localidade, numa determinada cidade como Filadélfia, mandava uma carta só. Agora, se ele quiser falar com a igreja que está em Mogi das Cruzes, por exemplo, ele tem que mandar um montão de cartas. Porque a igreja que está em Mogi das Cruzes está dividida. A manifestação local da igreja em Mogi das Cruzes está dividida, então ele tem que mandar um montão de cartas. Em São Paulo também, mesma coisa. Se quiser mandar uma carta para a igreja que está em São Paulo, tem que mandar um montão. Porque nós nos dividimos. Bom, independentemente disso, ainda pesa sobre nós que tipo de vida nós vamos viver na localidade onde nós nos reunimos como parte da Igreja de Cristo. Cada um de nós, nas suas pequenas reuniões, que é o que nós somos hoje. Nós hoje somos várias manifestações da igreja que está na localidade. Então, há várias manifestações da igreja que está na localidade chamada Mogi das Cruzes. Os irmãos são uma dessas manifestações, assim como há várias manifestações da Igreja de Cristo que está em São Paulo. A igreja onde eu congrego é uma das manifestações. Então, como que a gente deve viver? O que o Jesus espera de nós? E eu penso que a carta da igreja em Filadélfia revela isso.
ele está enviando ao anjo da igreja em Filadélfia. A palavra Filadélfia é uma palavra muito rica, significa amor entre os irmãos. Isso é muito rico. E isso é algo que Deus, que o Senhor Jesus sempre pede, que haja amor entre os irmãos. O apóstolo Paulo, por exemplo, falando à igreja em Éfeso, ele diz: desde que eu soube da fé que há entre vocês em Cristo Jesus e do amor que há entre os irmãos, eu não cesso de dar graças. Do amor de vocês para com todos os santos, eu não cesso de dar graças a Deus por vocês. Então, isso é o que as Escrituras Sagradas sempre nos incentivam a viver: amor entre os irmãos. E amor para nós cristãos é uma palavra muito significativa, porque ele fala do tipo de vida que a Trindade vive. Pai, Filho e Espírito Santo vivem em estado de amor. Amor na Bíblia não é um sentimento, amor na Bíblia é muito mais do que isso. Amor na Bíblia é como nós descrevemos a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, está dizendo que a unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, existe porque há um profundo amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse profundo amor é que gera essa unidade, que faz com que três pessoas se manifestem sempre como um só Deus, por meio do Deus Filho, que se esvaziou para que nós pudéssemos ser salvos. Então, amor para nós descreve unidade. Descreve o desejo profundo de estar com alguém, o desejo profundo de demonstrar bondade para alguém, o desejo profundo de ter comunhão com uma pessoa. E nós cristãos fomos ensinados por Jesus Cristo que esse desejo profundo de ter comunhão com uma pessoa tem que ser indiscriminado, ou seja, que a gente tem de ter esse desejo profundo de ter comunhão com uma pessoa, seja essa pessoa quem for. Todas as pessoas devem ser buscadas por nós para uma vida de unidade, de comunhão. Por isso, nós cristãos nos responsabilizamos pelos necessitados, nos responsabilizamos pelos carentes, nos responsabilizamos pelas pessoas que estão do nosso lado, porque nós somos incentivados a viver em estado de amor, em estado de unidade, recuperando a comunhão com cada ser humano e com todos os seres humanos. Então, nós não amamos pessoas específicas de acordo com o seu grau de parentesco conosco ou de afinidade. Não, nós somos incentivados a amar, a buscar a unidade, a nos comprometermos com todas as pessoas, indistintamente. Por isso que nós estamos sempre correndo atrás de todos aqueles que necessitam. É por isso que existe uma visão mundial, por exemplo. Porque o Senhor compungiu o coração dos irmãos e disse-lhes: vocês são responsáveis pelo futuro das crianças. Vocês têm de fazer alguma coisa. Vocês têm de recuperar seres humanos. E vocês vão recuperar seres humanos amando-os, buscando unidade com eles. E buscar unidade com eles é buscar recuperá-los como seres humanos, é buscar recuperá-los na sua dignidade. Então, vocês são responsáveis. Então, estes irmãos foram compungidos pelo Espírito Santo a recuperar seres humanos e a demonstrar a seres humanos o desejo que Deus tem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus verdadeiro, de viver em comunhão com cada ser humano. Então, como é que cada ser humano com quem eu cruzo pode ter certeza de que Deus quer ter comunhão com ele?
Porque eu quero ter comunhão com Ele. Como é que cada ser humano com quem eu cruzo pode ter certeza de que é querido por Deus? Porque é querido por mim. E faço isso em nome de Deus. Como é que cada ser humano pode ter certeza que Deus se importa com ele na sua angústia e na sua dor? Porque eu me importo. Eu sou a única Bíblia que ele está lendo. Eu sou tudo de Deus que ele está vendo. Então, quando eu falo que Deus quer unidade com ele, que Deus o ama, que Deus quer estar junto dele, quer tê-lo junto a si, ele só acredita porque é o que ele vê em mim. Então ele entende, é verdade. Por isso nós da Visão Mundial temos uma oração constante, para que haja vida e abundância para todas as crianças. E que em cada coração haja boa vontade para que isso aconteça. Então isso é a vontade de Deus, porque Deus é amor. Pai, Filho e Espírito Santo vive em perfeito e absoluto amor. Amor na Bíblia não é um sentimento, é o nome que a gente dá para a unidade. Por isso que nós dizemos Deus é amor. Deus é amor, quer dizer, Deus é unidade. Entre Pai, Filho e Espírito Santo há uma profunda unidade, uma profunda cumplicidade. Há uma unidade absolutamente indescritível. Por isso que tem universo, não tem três versos. Porque Pai, Filho e Espírito Santo vivem em unidade absoluta. Portanto, há três pessoas e um só Deus. Por isso há universo, um universo. Não tem dois. Porque há um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo se manifestam como um só Deus. Por meio de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então, amor entre os irmãos é uma remissão, ou seja, nos remete ao amor da Trindade, o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o amor da unidade divina. Vocês sabem que Moisés recebeu essa revelação da unidade divina, da Trindade, há muito tempo. Lá em Deuteronômio 6,4, ele escreveu: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso em hebraico é Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad é uma palavra hebraica que significa único, que significa unidade. Só que é uma palavra especial, porque na língua hebraica tem duas palavras para dizer um. Tem uma palavra que se chama Yahid, que é a palavra Yahid. Então, se eu for numa loja, num bar, pedir um copo d'água como esse aqui, para a palavra de um copo d'água, eu vou usar a palavra Yahid. Porque Yahid, em hebraico, é peça única. Isso aqui é uma peça única, certo? Não tem mais de um copo aqui na minha mão. Tem? Não, né? Então é uma peça única. Yahid. Mas se eu for na mercearia e pedir um cacho de uvas, para de um cacho de uvas eu tenho de usar a palavra errada. Porque o cacho de uvas não é uma peça única. O cacho de uvas é um conjunto. O talo sem as uvas não é um cacho de uvas. As uvas soltas no prato, por exemplo, não é um cacho de uvas. O cacho de uvas é um conjunto, tá certo? Então, por isso é errado.
Então, quando eu chego na mercearia, eu digo errado. Quero errado de uvas. Quero um cacho de uvas. Um conjunto de uvas. Então, quero errado de uvas. Quero um cacho, uma comunidade de uvas. Por isso, quando ele disse, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ele estava dizendo, o Senhor nosso Deus é uma comunidade única. É uma unidade. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é uma unidade. Quando chegou o Novo Testamento, nós descobrimos o que é que Moisés estava falando. Ele estava falando da unidade Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas e um só Deus. Então, o que ele estava dizendo é, Israel, há uma unidade que criou os céus, a terra e tudo que nela há. Essa unidade é o único Deus. Amarás, pois, a esse Deus de todo o teu coração. Esse Deus, essa unidade é o único Deus, o único Criador. Criou em absoluta unidade. E é esse Criador que nós amamos de todo o coração. Quando chegou no Novo Testamento, nós descobrimos quem eram as pessoas que compunham a unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. No Antigo Testamento, eles já sabiam do Pai, mas não sabiam do Filho nem do Espírito Santo. Mas quando chegou João Batista, ele disse, ninguém viu a Deus, o Deus unigênito que estava no seio do Pai foi quem o revelou, e apontou para Jesus. Então Jesus, o Filho, é a outra pessoa que está na unidade divina. E aí o Filho disse que quando ele fosse embora, o Pai enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo. Aí a gente descobriu, então tem mais uma pessoa na unidade divina. Então, na unidade divina tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles vivem em absoluta unidade. Essa absoluta unidade é que nós chamamos de amor. Amém. Então, nosso sonho é alcançarmos esse amor. Que a gente consiga amar-se mutuamente como a unidade divina se ama. Entendeu? Então, isso aqui é legal. Então, a igreja que o Senhor quer, a manifestação que o Senhor quer ver na sua igreja, seja qual for a manifestação local, é que essa igreja seja composta por gente que queira, que busque viver em absoluta unidade como a Trindade vive. Como a unidade divina vive. E é isso que nos leva ao bem e ao próximo. Porque a gente quer demonstrar para eles o quanto o Senhor gostaria de estar unido a eles e eles unidos ao Senhor. E como é que eles sabem disso? Porque a gente quer isso. Então a gente estende a mão, a gente abençoa, a gente abraça, a gente cuida, a gente reparte, a gente se responsabiliza. Filadélfia. Então, ao anjo da igreja de Filadélfia. Bom, há irmãos que acham que o anjo aqui é um termo literal, que tem mesmo um anjo que cuida da igreja que está na cidade. Mas há outros irmãos que pensam que o anjo é a liderança da igreja. Eu prefiro essa visão do anjo como a liderança da igreja por razões óbvias, que dificilmente o João conseguiria mandar uma carta para um anjo literal. Tá certo? Então ele está mandando para o anjo a liderança da igreja. Então, essa liderança da igreja recebe uma carta. Então, como vocês se chamam Filadélfia, vocês já podem até assumir a carta por si mesmos. Não é? Primeiro, vocês precisam checar se estão chamando mesmo como a Trindade se ama. Não tem nenhuma briga aí entre os irmãos, está tudo certo.
todo mundo se ajudando, se socorrendo, se abençoando. Então está tudo em Filadélfia. Certo? Então é assim mesmo que Deus quer, Filadélfia. Amor entre os irmãos, do jeito que há amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que mais? Ele começa então se descrevendo. Ele é o santo. Ele é aquele que foi separado para nos salvar. O Deus Filho abriu mão da sua glória. E ele é o separado. A palavra santo significa separado. Ele é o que foi separado para nos salvar. Abriu mão da sua glória, abriu mão das suas prerrogativas divinas. Abandonou a sua glória. Não abandonou a sua natureza, mas abandonou as suas prerrogativas divinas. Se esvaziou e assumiu a forma de servo para nos salvar. Então ele é o santo. Ele é o verdadeiro, ou seja, ele é aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Só por meio dele é possível receber o Pai. Só por meio de Jesus o Pai pode vir até mim e até você através do Espírito Santo. Tá certo? Jesus Cristo deu a sua vida para que o Pai pudesse vir a cada um de nós. O Pai queria ter a mim e a você como filho, mas não podia porque a gente estava morto nos nossos delitos e pecados. Então o Filho abriu mão da sua glória para vir dar ao Pai as condições de chegar até você. Olha que coisa bonita, hein? O Pai queria tanto chegar até você que o Filho deu a sua vida para que ele pudesse chegar e morar em você através do Espírito Santo. Então, ele é o verdadeiro. Não tem outro jeito do Pai vir a nós, não tem outro caminho. Não tem outra maneira de ser abraçado pelo Pai. Não tem outra maneira de ser salvo. Não tem outra maneira de ser recolhido pelo Pai. Porque é o Pai que salva, por meio do Filho. E que sela essa salvação pela habitação do Espírito Santo. Então o Filho deu a sua vida para que o Pai pudesse salvar você. Então o Pai veio salvar a gente através do Filho. E aí todos aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor, o Pai o salva. E o Espírito Santo vai morar neles. A Trindade é um complô da Trindade, está vendo? Para você ser salvo. Então ele é o verdadeiro, não tem outro caminho. E não tem outra maneira do Pai chegar até nós. Ninguém vai ser abraçado pelo Pai sem Jesus Cristo. Primeiro, sem ter Jesus Cristo como aquele que morre no seu lugar e ressuscita no seu lugar. E sem ter Jesus Cristo como seu Senhor. Porque o Pai só salva quem se submete a Jesus Cristo como Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, ele é o verdadeiro. E ele é o que tem a chave de Davi. A chave de Davi é a chave